lá continuar então o nosso bate-papo sobre nossa temática, limite, autoridade e atenção na medida certa. Terminei o vídeo passado falando sobre a birra, que a birra é aprendida, ela é desenvolvida e principalmente ela é reforçada pelas mediações que a criança está presente na rotina, no cotidiano dela. Mas a primeira coisa que eu quero desmistificar é que ninguém quer criar birra e ninguém gosta de birra. Então temos que tomar o cuidado de trazer alguma culpabilização de quem é a culpa da birra. É da criança, é da escola, é da família. A questão da birra é um processo, é um desenvolvimento, como eu falei, é uma transformação. E que não tem culpados, tem agentes principais, agentes determinantes, entretanto não existe um culpado. Então a primeira coisa que deve se desmistificar é essa relação. Com relação a técnicas, com relação de como trabalhar essa questão de birra, como eu falei também, que historicamente toda criança acaba apresentando uma questão de birra, que está saindo da parte instintiva, indo para a parte de desejos, nessa transformação a birra vai surgir, principalmente tem que se fazer a relação de que acabar com a birra, ou interferir na birra, não é acabar com o momento dela. Na maioria das vezes, quando a criança começa a fazer esse tipo de comportamento, logicamente ela é reforçada com algo que ela quer, com um desejo que ela está tentando expor. Necessariamente você não trabalhou a birra. A interpretação da criança é que se ela fazer a birra, ela tem algo que ela quer. Ou quando acontece a birra, ela satisfaz seus desejos. E na maioria das vezes os pais, os mediadores são mais impetuosos, eles são mais imediatistas nessa questão. Então às vezes nem é aquela questão que a criança está querendo, mas você vai lá e busca e transforma um novo desejo para a criança. Você sai oferecendo de tudo para que ela quer. E aí acaba mais uma, você aumentando o repertório, aumentando a intensidade dessa birra. Vou dar um exemplo clássico. Às vezes as crianças caem na rua, bate o pé em algum lugar, que é uma coisa normal de acontecer com as crianças, e às vezes elas nem sentiram dor, mas o pai logo em seguida vem com aquela tensão toda, aquele cuidado, a criança começa a chorar. Isso é você criando mais um repertório de birra na criança. Olha como que a birra ela é criada. Isso é um exemplo bem raso, mas só para vocês compreenderem como que, em vez de vocês estarem, de certa forma, ajudando ou resolucionando a questão da birra, você está capacitando e potencializando a birra. O mais correto é, principalmente, dar poder de escolha para a criança. A criança tem que ir desenvolvendo a sua autonomia, já que birra ela é um comportamento imaturo. E a maturidade dessa criança vai se dar pela frustração dela. Quanto mais frustrados nós somos, mais maduros a gente fica, porque a gente começa a superar os nossos problemas. A criança a mesma coisa. Então ela, de certa forma, ela também tem que achar mecanismos próprios para a resolução dos seus problemas e principalmente para satisfazer os seus desejos. Então, não é o objetivo da mãe, mas uma mãe, por exemplo, em que protege, e é só que a gente comenta na psicologia, a mãe super protetora, o objetivo dela está no caminho certo, que é cuidar zelosamente do seu filho. Mas, em contrapartida, as consequências desse processo podem gerar o acréscimo, a intensidade e a frequência de uma birra mais aumentada, em que essa birra começa a transformar todo o ambiente dessa criança. Como eu falei, a criança começa a comandar todos os processos da casa, principalmente com relação à birra. Então, se o objetivo da mãe ou do pai nesse momento é cuidar, ela está bagunçando a cabeça dessa criança, porque a criança não está tendo senso de planejamento, ela não está sendo de autocuidado, de autocontrole e principalmente de satisfação e realização de desejo. A criança tem que se frustrar. Então é interessante que quando a birra acontece, descobrir primeiramente o porquê, qual que é o desejo que ele está querendo e, por consequência, só responder a esse desejo quando o comportamento for adequado e não inadequado com relação à birra. Então você acabar com a birra logo de cara, na maioria das vezes você está potencializando a birra. Ou seja, a receita para acabar com a birra com relação às mediações paternas é uma palavra-chave que é paciência. A birra tem que acontecer, a birra tem que ser intensa, a birra tem que ser repetitiva, ela só não pode ser reforçada. Quando a birra passar, quando tiver comportamentos em que você acha que é adequado, você vem com a satisfação de desejo. A criança tem que se frustrar. Nisso ela vai aprender dentro da frustração dela de como que é a melhor forma de satisfazer seus desejos.